Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Conta Psi. E hoje a gente está de volta com um tema que ele é bem pertinente e eu imagino que seja um desconforto aí muito frequente, né, em quem ouve a gente. O tema de hoje é o desconforto de se posicionar nos relacionamentos. Inclusive, é um assunto que está sendo falado bastante. E hoje eu trouxe aqui uma convidada, gente, muito especial. Mas antes, quero falar um pouquinho dos nossos parceiros. Então, a gente tem aqui a Nox Estilos, que traz os acessórios aqui de cada episódio, acessórios de qualidade. Temos também Malibu, que é o salão que oferece para você todo o cuidado que você precisa. E por último, a Bela Flor, que é responsável pelo meu look dos episódios. Então, tendo interesse pelos serviços desses parceiros, é só conferir aqui na nossa legenda, tá bom? Bom, sem mais delongas, deixa eu apresentar, gente, né? Vou jogar para ela se apresentar. A nossa convidada de hoje, ela é psicóloga, ela se chama Paola Cis. Paola, se apresenta um pouquinho, estou muito feliz de te receber aqui. É um privilégio. Gente, eu tô conhecendo a Paola hoje, tá? Depois eu conto melhor sobre isso. Estamos sabendo agora das coisas. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei realmente feliz. Eu sou psicóloga clínica, atendo pela TCC, pela abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Sou pós-graduada em neurociência e comportamento e tem quase cerca de 3 anos que eu atendo paciente principalmente relacionado à ansiedade. Então, nosso tema de hoje ele é realmente pertinente, a gente vê muito na clínica, eu sei que muitas pessoas sofrem com isso. Sim, verdade. E, gente, assim, é um episódio interessante, como eu falei, a gente está se conhecendo hoje. A Paola ela é a primeira convidada aqui do Me Conta Psi que eu tô conhecendo no dia da gravação, que a gente se conheceu pela rede social. E hoje a rede social ela nos permite isso, né? Conhecer pessoas, conectar à distância. Então, assim, muito bom te ter aqui, tô muito feliz. Também. E aí, gente, já entrando assim no nosso tema de hoje, a gente percebe que tem estado muito em voga esse tema sobre impor limite, seja no relacionamento amoroso, né, na família, mas a gente sabe também que tem uma ponte, né, entre entender isso racionalmente, falar sobre isso e conseguir colocar em prática, porque aí coloca em xeque muitas questões. Por que de repente a gente enfrenta tanta dificuldade em colocar isso em prática? Essa dificuldade de romper esse padrão de não conseguir colocar limite. O que você acha aí que pode dificultar isso? Eu acredito que seja a crença que a gente tem sobre colocar limites. Na clínica, sempre quando eu vejo um paciente com dificuldade, eu já costumo perguntar o porquê para ele, o que é limite. E na maioria das vezes o que eu recebo é: eu acho que eu posso estar sendo grossa, eu vou ser fria, mal educada. Então acho que a forma como a gente encara o limite, como se fosse uma pessoa que ela é mais rígida, e não necessariamente é isso, a gente coloca o limite como se fosse uma dureza, e pode ser uma gentileza. Então acho que é a percepção que a gente tem do que é limite. Por isso fica tão desconfortável você achar assim, nossa, preciso colocar um limite nessa relação. A gente já coloca como se fosse um peso, porque não é tão natural. Mas isso, eu acredito também muito pela nossa cultura, do brasileiro, a dificuldade de dizer não, não consigo. A gente brinca, né, por exemplo, aqui no podcast, pode ser que você me chamasse, não, vamos marcar. A gente nunca fala, talvez não quero, ou então, nossa, não dá pra mim, a gente tem um problema em conseguir falar que atualmente não consigo. Então, vamos marcar. Então acaba que isso é muito desconfortável, acredito que a forma como a gente enxerga e também pela nossa cultura. Sim, é o significado, né, que a gente dá. Eu tava pensando sobre isso porque, assim, quando a gente traz esse tópico, se a gente for parar para pensar a forma que a gente foi ensinado na nossa criação, né? Até eu costumo sempre usar um exemplo porque tem um contraste muito grande entre a minha criação e a do meu esposo. Isso.
Na do meu esposo, sempre foi permitido esse falar a opinião, discordar dos pais. E eu lembro que quando a gente começou a namorar, a gente tava tomando café assim na mesa, e aí os pais dele estavam falando uma coisa e ele, não, mas eu não concordo, porque eu acho que é isso, isso, isso. Aí eu lembro que eu fiquei assim, já tava esperando uma reação drástica dos pais dele. E os pais dele agiram assim naturalmente. Ah, não, eu entendi o seu ponto de vista, mas eu acho diferente por causa disso. E eu fiquei assim, como assim? Nossa. E aí, na minha criação, foi totalmente diferente. E eu trouxe isso, as relações pra vida, pra desconstruir isso foi muito difícil. Porque é aquilo. As crianças, né? A gente sabe que as crianças também são desenvolvidas a partir dessas primeiras experiências, né? De contato com os criadores. E aí é muito pelo significado. Então, assim, o significado que ele tem de se posicionar, né, de impor um limite, falar o que ele pensa, mesmo que seja diferente do que o outro pensa, é totalmente diferente do que eu trazia comigo. E aí, desconstruir é difícil, Sim. né? Assim como você falou, realmente já começa ali pela infância, né? Tem aquela frase que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira e não tem como. E até para começar a desconstruir essa ideia do colocar limites é algo ruim, eu tento trabalhar que na neurociência, tanto na psicologia, a gente fala, né, existe o que são engramas cerebrais. Então, é aquilo que a gente... É uma memória relevante, a gente chama de crença, mas são memórias relevantes. Você, no caso, na sua infância, você pode ter uma memória relevante de algum momento você tentou se posicionar e foram extremamente rígidos com você. Ou aquela pessoa que a família, a mãe, ela quer falar sobre tudo, ela realmente se mete nos assuntos. É uma pessoa que vai para outras relações, seja de amizade, amorosas, ela vai ter muita dificuldade de colocar, porque nessa família o limite é uma coisa que não existe e se você colocar, provavelmente vai existir culpa. Na maioria das vezes. Aí as pessoas, elas se sentem extremamente desconfortáveis, como a gente falou aqui. Sim, e é como que é comum, né? É porque eu percebo na clínica que são raras as vezes que eu pego um paciente que ele não tem problema nenhum em se posicionar. É o que você falou, cultural, é uma questão assim cultural, vem de gerações. E aí é tipo, realmente vem nesse lugar de culpa porque é como se fosse associado a desrespeito, a grosseria. Como assim você me disse não? Como assim você discorda, né? E aí, em meio a isso, a gente percebe também que as relações elas podem começar a ir por um caminho de fragilidade por uma dificuldade de lidar com a frustração. Sim. Tanto de frustrar o outro, esse receio de, não, mas se eu frustrar ela, como que ela vai receber? E também de ser frustrado. O que a gente pode pensar aí sobre esse desafio de sustentar o desconforto da frustração? Eu acho que primeiro normalizar. Eu acho que a gente... Aquela coisa de, nossa, eu não quero frustrar fulano, ou não quero decepcionar. E a gente decepciona, a gente frustra. Isso é algo extremamente natural. Quando eu vejo pessoas falando de relacionamentos, de que elas sentem que elas não podem ali, de uma certa forma, falar algo que vai machucar o outro. E, claro, a gente tem que ter esse cuidado, mas entender que às vezes a gente não vai conseguir. E, assim como você falou do seu marido, a gente tem criações diferentes, então é natural ter atrito. Se eu não conseguir comunicar isso, pode ter certeza que eu tô ali me privando. Eu tô às vezes me anulando para tentar caber no outro. Então essa frustração, ela faz parte até de relacionamentos saudáveis. Eu acho que a gente coloca a frustração como se fosse algo de um relacionamento que é insustentável, não é saudável, não deu certo e a frustração é natural para tudo na vida. Então acho que é lidar com esse lugar de que eu sou frustrada, quer dizer, eu vou ser frustrada e não tem questão, porque eu também vou frustrar o outro em algum momento. E a gente vai chegar no equilíbrio. Essa relação com a culpa, eu me lembro que eu também cresci numa família que é muito difícil colocar limite. Não de cada um se meter muito no que você fala, mas que a opinião do outro é muito importante. E o colocar limite, ele vem também desse lugar de tentar sustentar uma imagem de agradar o outro. Então, eu vivi refém disso por muitos anos.
Então, teve um momento em que eu coloquei limites e parece que você tá sendo uma pessoa horrível, porque você não tá acostumada. Eu lembro que eu lidei com a culpa, assim, os primeiros minutos que eu peguei, eu me posicionei e falei, eu não gosto, era uma pessoa da minha família, eu falei, eu não gosto que a gente fale sobre isso, eu não me sinto confortável. Era uma coisa que a pessoa ela sempre se metia em uma escolha pessoal da minha vida e eu nunca respondia, assim como a maioria de todo mundo da minha família não respondia. Então essa pessoa não estava acostumada a receber limites. E com o tempo, assim, com a profissão, a gente ouvindo, a gente falando para os nossos pacientes, a questão de ser congruente do que a gente fala, eu peguei e coloquei esse limite. E não foi nada legal para a pessoa. Então eu tenho certeza que eu frustrei ela demais. Ela não recebeu nada bem. Eu fui super educada e aí que eu acho que vem o ponto. Eu não fui rígida, eu não fui grossa. Eu só simplesmente disse, olha, eu não tô confortável da gente conversar sobre isso. Todas as vezes que a gente fala sobre isso, não termina bem. E dessa vez não terminou bem. Mas eu entendi que era um processo de que eu iria precisar me impor ali para que outras vezes eu não vivesse isso. Então veio a culpa, eu sei que eu frustrei aquela pessoa, mas funcionou. Assim, o spoiler funcionou. Sim. 2 vezes depois, essa pessoa ela não toca mais nesse assunto comigo. Então esse é o ponto. E não fui mal educada em nenhum momento, grossa, ríspida, que aquela criança que a gente tá falando, que acaba se criando. É aquela frase, né? O outro só vai até onde você permite que ele vá, né? Exatamente. E esse seu relato me fez lembrar que uma vez não sei se foi um livro, um vídeo que eu vi, que a pessoa estava relatando uma situação com o pai, né? Ela já era adulta, e aí ela foi e tinha feito algo, tomado uma decisão na vida dela, já era independente e tal, mas ela tinha tomado uma decisão na vida dela que tinha sido totalmente diferente do que o pai tinha aconselhado ela a fazer. E aí, uma conversa, ela chega em casa, ele falou assim, porque você é uma ingrata. E aí, isso veio nela, assim, tipo, porque ela se sentiu injustiçada, tipo, como assim eu sou ingrata se ela faz tudo em prol para que gira em torno de uma gratidão. Aí ela falou assim, peraí, qual o significado que ele tá dando a isso aqui? O que seria ser ingrato pro meu pai? E aí ela foi perguntar, o que seria ser ingrato pra você? Não, porque quando você faz uma coisa diferente do que eu falo pra você fazer, do que eu te aconselhei, você tá sendo uma ingrata. Aí ela caiu em si e falou, tá, então pro meu pai, ser ingrato é toda vez que eu fizer algo que é diferente do que ele disse. Que pra mim é totalmente diferente. Então tudo bem, porque esse é o significado dele. Eu achei isso tão interessante, porque às vezes nessa situação sua, por exemplo, essa pessoa, ela pode ter se sentido confrontada ali, né, ofendida, mas muito pela bagagem que essa pessoa também tem. E aí entra o desconforto da frustração, porque o que eu percebo, claro, a gente vai lidar com a culpa, mas assim, quando a gente se posiciona, a gente também dá oportunidade para aquele outro aprender. Sim. Pensar, refletir, que as coisas também... A vida não gira só em torno dele, que existe uma outra pessoa ali, né? E acaba também se tornando fácil relações quando a gente se omite, né? Vamos dizer assim, eu me isento, como você falou, nessa relação ninguém tinha tinha se posicionado ainda, até que você se posiciona. É fácil manter uma relação quando um se omite, porque o outro só vai entendendo, então é assim, assim, assim. De repente, quando isso muda, como assim? Né? Exatamente. E acaba que, por exemplo, quem tá assistindo aqui agora, se for jogar lá no YouTube, como colocar limites, né? Eu acredito que a maioria de quem vai assistir aqui tem essa dificuldade de colocar limites. Sim. E se eu já tenho essa dificuldade, significa que a maioria das minhas relações, ela gira em torno de ter essa dificuldade de dizer não. E aí a gente tem que ter muito cuidado de não associar que eu sou amada, que eu sou aceita nos lugares pela minha utilidade. Que às vezes a pessoa se coloca numa posição de sobrecarga mesmo, porque eu faço tudo. Ou então eu não vou falar nada para causar nenhum conflito, que foi um pouco dessa relação. Então, era uma pessoa da família, ninguém confronta, porque já sabe que vai dar um conflito. E eu falei, eu preciso tirar isso aqui, até porque
às vezes em algumas relações, assim como você deu exemplo, é um pai. Então, às vezes ele pode estar com aquela imagem da filha ainda, aquela filha que é criança, que escutava tudo que ele falava, que não tinha ainda aquela percepção de mundo. E é muito também do que eu estava passando ali. Então eu falei, não, eu mudei. Agora eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas próprias percepções e eu sempre tolerava muito. Eu falei, eu preciso começar a me posicionar. E teve um livro que me ajudou muito para além, né, da clínica em si, da gente estudar, ter esse privilégio de participar da história de outros pacientes, é que a gente consegue ver de fora. E a gente vê o tanto que a gente perde por não se posicionar. E um livro que me ajudou, o nome dele é bem básico, assim, Como Colocar Limites, exatamente. A autora é Melissa, eu vou ficar devendo sobre o nome dela, não me recordo, mas Como Colocar Limites, Melissa, eu acho que vocês já vão conseguir encontrar. E ela fala sobre isso num caso que um contexto é bem mais difícil. A autora, ela é ex-adicta, então ela utilizava todo tipo de droga e ela estava tentando ficar sóbria e ela nunca conseguia, porque ela não conseguia colocar limite nos amigos. Então entra nesse ponto que às vezes a gente vai estar rodeado de relações em que as pessoas não estão acostumadas a gente dizer não. Aí vem a questão da frustração, mas vale muito a pena você entender que isso é uma frustração do outro, não é uma demanda sua, como o caso do pai. Ah, é uma ingrata. Eu entender o que é ingratidão. E, senão eu pego pra mim coisas e eu vivo refém do que o outro acha, do que eu sou pra esse Sim. outro. E o quanto que isso se entrelaça na nossa identidade também, né? Como eu me percebo, porque uma coisa que eu percebo muito na clínica e também na minha vivência pessoal é que quando a gente não tem a clareza dos nossos valores, né, de quem nós somos, a gente acaba ficando muito à mercê do que o outro vai achar ou como ele vai reagir. Exatamente. Né? E fortalecendo, pelo menos assim, na minha experiência pessoal, buscando fortalecer a minha identidade e os meus valores, porque vamos voltar lá na minha infância, né? Querendo ou não, o meu valor era colocado em xeque no momento em que eu discordava, trazia uma opinião diferente. Então isso, conforme era um termômetro, né? Se eu discordava, era algo errado. Aí entrava a questão do tratamento de silêncio, né? Punições. Então, você já vai entendendo, então eu sou aprovada quando eu agrado o outro, é o que você falou, né? Exatamente. E aí, sem a gente perceber, a gente vai por esse caminho de busca por aprovação. Por exemplo, na clínica eu percebo muito coisas simples. Qual sabor de pizza você quer? Tanto faz, você que escolhe. E às vezes a pessoa ela não se permite se posicionar em mínimas coisas. Então você pode escolher o sabor da sua pizza. Então acaba aparecendo em pequenos comportamentos, reações nossas, essa falta de clareza sobre a identidade. E aí, já partindo aqui para o próximo tópico, é isso que a gente está falando, né? Do significado. Às vezes não é nem sobre a dificuldade do dizer não. Mas é sobre o receio de como o outro vai reagir, né? Medo da culpa, de ser rejeitado. Então, assim, como que a gente pode buscar lidar com esse desconforto? Por exemplo, você trouxe uma vivência. Você teve uma postura diferente com esse familiar que gerou em você muita culpa. Você precisou lidar com aquilo ali. Mas, assim, para quem quer tentar, né? Começar a tentar se expor, a se posicionar mais com aquela pessoa que tem... Inclusive, quando a gente tem um elo ali afetivo com a pessoa, se torna ainda mais difícil. Como lidar com a culpa, com esse receio? Caramba, o outro ficou frustrado, ficou chateado. Como manejar isso? Eu acredito que seja ter clareza. Clareza do porquê que você está tentando colocar esse limite. Com os meus pacientes, eu até trabalho de uma forma. Porque, como você falou de identidade, é não perder a identidade. Então, até o significado, né, a crença de que colocar limites é algo pode ser grosseiro. E às vezes a pessoa ela é super carinhosa, ela é muito gentil. Para ela é muito difícil achar que ela vai colocar limites,
sendo gentil e carinhosa, porque ela associou como algo grosseiro. Então, é trazer um pouco da personalidade. Às vezes é Sim. muito difícil só não quero, não gosto, discordo do que você falou. Então, eu tento trabalhar com os pacientes assim. Se for por mensagem, que às vezes as pessoas se sentem mais confortáveis por mensagem, né? Eu falo, tudo bem, você tenta dizer o não e com uma frase, porque a gente sempre quer justificar. Não consigo por conta disso, daquilo. Daqui a pouco você está explicando o mundo inteiro para a pessoa. Uhum. Então eu falo, não e uma frase. Tenta isso. Resume tudo que você quer colocar ali. E a mesma coisa é trazer um pouco isso para o motivo. Por que que eu estou dizendo esse não? Por que que eu estou tentando também dizer só uma frase? Porque vai vir, provavelmente, aquele pensamento de que, ai, o outro tá chateado. Se a pessoa demorar a responder, então, depois de um não seu, aí pronto, vem a culpa. E eu acho que a forma de trabalhar é uma conversa que você pode ter consigo mesmo. Depois que eu desliguei o telefone, que eu tava falando com essa pessoa que eu coloquei o limite, e era uma pessoa que era difícil pra mim colocar, veio a culpa. Ao mesmo tempo eu tava assim, eu não fiz nada demais. Eu não fui grosseira, não passei do meu limite. Eu simplesmente só falei pra aquela pessoa que eu não gosto de falar sobre aquilo. E aí eu comecei essa conversa. Não fiz nada. E é conversa mesmo, eu falo isso com os pacientes que Uhum. isso não é louco por estar conversando, é Sim. uma conversa mental, a gente conversa o tempo todo com a gente. Então eu falo, não, eu coloquei tal limite por conta disso. Então é trazer um pouco a motivação pelo qual eu tô fazendo isso. Por que que você deseja colocar limite num pai que fala muito sobre o que você deveria fazer, numa mãe, às vezes dentro de uma relação amorosa, porque você está se anulando muito, e aí você não está mais se reconhecendo. O que eu acredito que faz a gente lidar com essa culpa é ter um pouco dessa relação de entender a motivação pelo qual eu tô querendo fazer aquilo. Então, acho que essa é a melhor forma. Conversa mentalmente com você as suas motivações. É o que eu tento fazer do lado de cá. Sim, muito bom. E eu acho que um aspecto também que ajuda nesse sentido às vezes a gente cria muita expectativa de como o outro vai reagir àquela conversa. Uhum. E é muito importante quando a gente redireciona, né? Tipo, não vou criar expectativa como o outro vai reagir porque não tá no meu controle. Uhum. Isso vai falar sobre a história dela, a bagagem que essa pessoa traz. E uma coisa que eu tento trabalhar muito com meus pacientes é o seu primeiro compromisso de expectativa é com você mesmo, né? Uhum. Então, assim, é importante para você dizer e impor esse limite e dizer o não? Então, a primeira pessoa que você precisa ter um compromisso é com você. Como o outro vai reagir, aí é uma coisa assim, é uma consequência que ele vai precisar lidar. Estamos falando com uma pessoa adulta, né? Se for uma situação ali. Então, precisamos aprender a lidar com esse desconforto. Mas eu acho que a gente também cai muito nesse erro de criar expectativa. Ah, não, mas e se o outro, né, ficar triste, e se ele não me quiser mais? E aí a gente vai voltar para esse tópico da identidade, da clareza de quem eu sou. Porque, assim, pode ser que o outro realmente não fique tão ofendido que ele não queira mais se relacionar com você. Não Sim. queira mais a sua amizade, seja num relacionamento amoroso. E aí eu falo com meus pacientes, aí você tem que pensar, poxa, então eu também não faz sentido ter uma relação dessa em que eu não possa existir, né? Exatamente. Relacionamento precisa minimamente ter duas pessoas. Mas, assim, para além disso, a gente também percebe pessoas aí que acabam buscando se manter em vínculos a qualquer custo. Seja evitando conflitos, então ela vai se modulando, se ajustando ali, por uma busca de aprovação. E aí ela acaba se anulando totalmente, ficando totalmente de lado, né? O que acontece emocionalmente com uma pessoa que se mantém nesse lugar de se manter naquela relação a qualquer custo, mesmo sendo, às vezes, invadida na sua vida pessoal. Ela, muitas vezes, é um perfil em que as pessoas acabam se aproveitando e ela se mantém ali. O que acontece emocionalmente para essa pessoa se manter ali refém disso? A gente volta para aquele lugar, porque quando a gente fala de limites, é um tema.
que ao mesmo tempo ele parece muito nichado, né? Limites, mas ele abrange muita coisa. Então, quando a gente fala do afetar emocionalmente, tem um pouco desse lugar de como eu fui criada, então eu acabo me perdendo muito. As pessoas, a depender de como elas estão lidando com isso, para se manter dentro de um relacionamento, você vê que a pessoa ela fica muito sobrecarregada. Na maioria das vezes é uma pessoa que ela está muito ansiosa, e isso se mantém porque, igual você falou, quando eu me posiciono, parece que é errado, quando você era criança, né? Então, mas quando eu fico quieta, eu sou validada. Então, acaba que emocionalmente esse padrão ele se repete muitas das vezes, porque a pessoa ela pode se sentir mais amada. Mas é tão fácil amar Uhum. alguém que se eu chegar e falar que, olha, é, eu costumo até dizer isso para os meus pacientes, quando às vezes eu tenho algum imprevisto e tudo mais, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu falo, não, não precisa. Ele fala assim, não precisa me pedir desculpa. Eu falo, não, preciso, é o seu tempo. É, porque às vezes a pessoa, se eu for frustrar você ou João, eu sei que você sempre aceita tudo, eu vou frustrar você. Entre ter que manter meu compromisso com você e com o João, eu vou manter com o João, porque o João eu sei que ele vai se posicionar, ele vai falar. Então eu vou mantendo um padrão, você vai aceitando. Então essa pessoa acaba se tornando muito refém emocionalmente, uma pessoa que se sente esgotada, ela se sente ansiosa, ao mesmo tempo eu vou associando que eu só sou amada, que eu só sou útil para o outro. Quando eu aceito tudo isso, quando eu passo por todo esse processo. Então, emocionalmente, a gente vai reforçando esse padrão. E como eu falei lá atrás, engramas cerebrais nada mais são do que memórias relevantes. Então, Uhum. eu vou criando memórias relevantes que toda vez que eu digo sim para o outro, ou que eu faço alguma coisa, aquele outro ele é simpático comigo. Porque eu tô fazendo o que ele quer. Então, eu crio essa ideia de que, não, dizer sim é algo que é bom. E eu sempre falo que os engramas cerebrais é, são memórias relevantes e o cérebro passa como se você estivesse no cinema e são segundos assim para o seu cérebro se relembrar dessas memórias e falar, não, colocar limite é fácil, ou então colocar limite é difícil. Então, quando a gente pensa nisso, o padrão emocional, o que faz a pessoa ela ficar refém disso por muito tempo, é essas memórias que eu vou criando. E a única forma de trabalhar isso é o contrário, mudando o comportamento, me expondo um pouco mais, sendo essa pessoa que eu vou tentar devagar, igual eu falo com os meus pacientes. Ah, eu não consigo, então a gente vai tentar dizer um não e justificar um pouco, não precisa dizer Uhum. um não diretamente, não quero, então não posso. Não posso por tal coisa. Aí ela vai vendo que talvez o outro não vai responder tão agressivamente, né? Porque às vezes na nossa cabeça, fulano já não vai mais querer falar comigo. Pode acontecer? Pode, igual você falou. E aí é bom eu questionar também por que que quando eu não posso, Uhum. essa pessoa ela não lida bem. Geralmente quem nos ama ela vai ter esse lugar de entender e respeitar o nosso espaço. Então, se eu sempre estou colocando limite, tentando colocar, essa pessoa se afasta cada vez mais, acho interessante refletir um pouco nesse relacionamento. Então, acho que é um pouco por esse lugar, assim, a gente vai repetindo esse padrão e emocionalmente é uma pessoa que eu sou amada quando eu digo sim. Sim, Além disso, a sobrecarga e a ansiedade que a gente acaba falando. sim. É muito interessante essa explicação que você traz sobre nosso funcionamento cognitivo nesse Uhum, sentido da memória, né? E se a gente for olhar, assim, na prática, é como se a gente sutilmente entendesse que só podemos ser amadas de forma condicional e uhum, não incondicional. sim, Então, se a gente trouxer novamente esse contraste, né, entre eu e meu esposo, ele, se a gente for olhar a diferença, quando eu me assusto, quando ele. Então, assim, não, ele entende que ele vai continuar sendo amado, não vai ter isso. punição, tratamento de silêncio, e eu já esperava, tipo, uma reação. Nossa, agora o clima vai ficar tenso, Aham. né? Então, acaba que rever isso, né? Quando Uhum, você fala sobre fazer diferente, começar a se expor, muito da ação oposta. Se eu tô tendencioso ali a
Ah, não, porque aqui é mais confortável, é o caminho mais conhecido, eu já fiz tantas vezes isso aqui. Tá bom, mas é o que você falou, a clareza. Por que que é importante para você fazer isso? E tentar fazer diferente. Exatamente. Só que aí a gente acaba lidando muitas vezes com uma linha tênue entre a gente ter uma certa empatia e ao mesmo tempo se abandonar nesse lugar, né? Eu vou me anular aqui, porque senão o outro não vai gostar, enfim. Como que a gente pode, na prática, discernir aí essa diferença entre ter empatia com o outro e essa questão do autoabandono, de se isentar e se anular e ficar fragilizado ali emocionalmente, esgotado? Como diferenciar ter empatia e também não se deixar de lado? Aí a gente volta para aquele lugar das motivações, do porquê eu tô fazendo aquilo, porque não precisa perder a identidade. Eu acho que aí a gente entra, eu vou fugir um pouco rapidamente. Quando a gente fala de limite, como tá todo mundo falando muito sobre isso, às vezes as pessoas falam assim, mas também vai entrar na terapia, vai aprender a colocar limite, a pessoa se torna grossa, não escuta ninguém. E isso não é o limite que a gente tá falando aqui. Limite não é para esse lugar de eu saio de um polo em que eu sou extremamente compreensiva, empática, e eu entro em outro que eu falo não para tudo, não escuto ninguém. Não é isso. É um pouco do meio termo. Então, quando a gente fala da empatia, você pode ser uma pessoa que tem a personalidade mais empática e você vai levar isso para dentro do limite também. Só que aí a diferença entre eu sou empática e eu tô me abandonando é que, como você fala com seus pacientes, é excelente isso. Eu preciso primeiro ser minha prioridade. E quantas vezes eu digo por mim, como eu fui criada, né, na família em que a opinião do outro era muito importante, então agradar o outro também, como o outro vai me enxergar. E ninguém quer, muitas das vezes, ser visto como uma pessoa ali distante, grosseira e tudo mais. É difícil bancar esse lugar. Então, quando eu comecei a ir para esse contexto, falei, eu sou empática, não adianta, eu sou essa pessoa, eu não consigo ser alguém que eu vou falar algo para você e eu não vou me importar nada de como você vai receber. Mas eu preciso entender, olha, eu tenho uma rotina tal, será que eu vou conseguir aceitar isso aqui que a gente está fazendo? Será que eu consigo dizer sim para ela? Para conseguir vir aqui hoje, talvez? Aí às vezes eu posso me desdobrar porque eu tô com medo de frustrar você. Poxa, a gente nunca se conheceu. Como que seria? Não, eu preciso entender de novo a motivação, talvez, do porquê que eu vou falar esse não. Então, eu tenho empatia de compreender um pouco o lugar do outro, mas esse autoabandono é quando eu vejo que muitas das vezes eu tô deixando de fazer algo por mim para estar realizando uma responsabilidade do outro. Muitas das vezes eu tô me colocando em uma situação desconfortável e o outro tá ficando confortável. É um pouco desse lugar de novo, a gente voltar para as motivações. Minhas motivações, eu preciso ter clareza da minha rotina, da minha agenda, ou então do meu emocional. Sim. Sair um pouco comigo, não só sair um pouco com o outro. Então eu acabo dosando ali. Se não precisa sair de um polo, eu não vou ser mais empática. Não, você é empática. Mas eu também não preciso me abandonar. Eu consigo olhar para a dor do outro, olhando para a minha, sem problema nenhum. Sim. Agora, é muito comum as pessoas associarem grosseria, né, quando a pessoa ela é mais firme. E é muito sobre como você fala, né? A gente vai falar aí sobre o conteúdo, né, que se fala, os termos que você vai usar, o tom também conta muito. Mas, assim, na prática, o que a gente pode pensar como se comunicar com mais assertividade, né? Para que a gente não perca esse lugar. Por exemplo, quando você se posiciona com esse familiar seu, você reconhece, não, eu não fui grossa, eu não fiz nada de errado. Porque provavelmente você avaliou como você abordou, né? Como que você se expressou ali naquela mensagem.
Então, se a gente for voltar para o significado cruamente em si do que é uma grosseria, você, não, eu me comuniquei de forma muito respeitosa, só impus um espaço aqui. Como que na prática a gente pode pensar aí em uma forma de se comunicar assertiva, que o outro fique seguro? Não, bom, minha parte eu fiz, comuniquei com muita educação, respeito, e eu não preciso levar para esse lugar. Assim, para tudo na vida, acho que a maioria, as pessoas, até na própria terapia, né? As pessoas procuram a terapia meio que querendo uma receita pronta de vida e não tem. Mas o nosso cérebro, ele acaba funcionando, ele vai para esse lugar mais fácil, né? O que é mais fácil? Então, até nesse livro que eu citei, essa autora, ela viralizou muito, ela é americana, e ela viralizou nas redes sociais contando a história dela sobre limites, e as pessoas procuram ela pra... Como que eu posso colocar limite em tal coisa, em tal coisa? Aí nesse livro ela decidiu dar alguns exemplos de como você pode comunicar. E eu acho isso um pouco interessante. Eu até costumo direcionar um pouco os meus pacientes para esse lugar. Eu começo falando um pouco ali, a pessoa ela tem muita dificuldade de colocar limite. Eu falo, como que você falaria numa situação dessa? Se você não se preocupasse com nada de como que a pessoa iria reagir, o que você falaria? E aí eles começam a falar. Aí a gente vai refinando um pouco da comunicação assertiva, mas em alguns momentos eu pego, eu tento falar, olha para o lugar do outro. Às vezes chega com uma pergunta. Quando a gente pode falar com firmeza, não sei, alguém nesse contexto a pessoa tá se metendo muito na tua vida. Ao invés de você já chegar e falar, olha, eu não gosto de falar sobre esse assunto, mesmo que seja super educada, né? Não gosto de falar sobre esse assunto. Talvez você pode perguntar, devolver a pergunta para a pessoa. Eu tô devagar, me colocando nesse lugar, e cada vez mais que você faz, mais fica fácil. Então, essa questão do ser firme, a gente tem um ponto também, né? Porque a gente, como a nossa cultura, essa cultura muito disponível brasileira, ele é conhecido por ser essa pessoa muito disponível. Então, quando a gente fala sobre esse lugar de ser firme, qualquer posicionamento às vezes parece que você já está sendo grosso. Então, vai depender muito da comunicação, acho que a linguagem, como você vai se colocar ali. Eu acho que o maior ponto de tentar, que é muito tênue, né, entre grosseria e a firmeza, às vezes, é você cuidar da sua comunicação. Cuidado com a forma como você fala, trazer sem alteração. Se você sabe que já tá, eu já tô estressada, eu tô ansiosa, talvez seja um ponto de alerta. Eu acho que ali pode não ser o momento de você colocar. Que aí você vai tentar colocar e aí você vai ser grossa. Aí a pessoa talvez fale, tá vendo como você é grossa? Aí eu volto a associar que limite é grosseiro. Então, também tem um pouco desse tato. Às vezes eu falo assim, tô numa situação em que eu tô perdendo a paciência, ou então tá muito desconfortável pra mim. Eu falo com os pacientes. Conta de 1 até 5 mentalmente pra você conseguir responder. Isso tudo é prática. A terapia realmente é um pouco para isso, é um pouco dessa prática, mas ir para esse lugar de a forma como eu vou comunicar e entender de novo, como a gente volta para o significado, você vê que a gente sempre volta, que é um ciclo aqui. Firmeza não é grosseria. Firmeza é eu ter clareza do que eu quero, do que eu tô pontuando. É diferente de chegar e falar assim, eu estou extremamente desconfortável com o que a gente está falando. A minha entonação, ela já vem... Agora, olha, eu não tô me sentindo à vontade pra gente falar sobre isso. A entonação, ela já muda muito. Então, eu falo sobre isso, assim... Tá desconfortável demais? Você não vai conseguir colocar? Talvez pode piorar. Que alguém vai ouvir aqui o que a gente tá falando. Não, então vou fazer uma tentativa. Aí eu vou fazer uma tentativa com raiva. É bem provável que você vai reforçar o ciclo. Então, cuidado, conta de 1 até 5 e cuidado com a entonação e a forma como você vai comunicar. Treinar
Eu acho que isso é importante também, treinar um pouco. Na terapia a gente treina, mas você pode treinar em casa, aquela conversa mental que eu falei. Sim. E é sobre também rever quando você fala, se você perceber que você já tá ali com as emoções afloradas, tá sentindo uma raiva, a sua intenção ali talvez não seja resolver. Porque a ideia do diálogo é justamente esse. O fim dele é ser resolutivo, né? Chegar ali numa manutenção da relação, fazer algum ajuste. Então, se você vai falar com raiva, você provavelmente é o que você falou. Não vai conseguir alcançar o objetivo final, que é resolver, esclarecer. Então, até algo que eu gosto de pontuar muito é você ver a sua intenção naquele momento. Sim. É expressar a sua indignação, a sua raiva. Então não fale naquele momento. Respira e espera de repente o dia seguinte, dependendo da situação, né, da intensidade das emoções, ou espera um pouco, se recomponha e fale. Porque senão acaba piorando, como você falou, né? E aí, e por outro lado, nesse meio, né, em que a pessoa ela acaba se submetendo a essas relações onde ela se anula e etc. Tem pessoas também que acabam engolindo, vamos dizer assim, muitas coisas na relação, muitos incômodos, e ao invés de elas irem se expressando, conforme for, né, acontecendo, elas vão guardando. Justamente pelo medo de desagradar, de ofender o outro, de frustrar, daquele outro ficar chateado e não permanecer. E aí isso, muito provavelmente, pode levar a um ressentimento naquela relação. Vamos falar que sim, vamos pensar de um caso em que a pessoa engoliu, e ela começa a ficar ressentida, né? Como olhar para isso também, assim, emocionalmente? Como a gente pode buscar trabalhar isso na prática, com que a pessoa ela comece, olha, não gosto disso, porque às vezes não é uma imposição de limite pontual. É no dia a dia. Eu já peguei casos assim, né, de tanta pessoa ela engolir ali e ela não falar, ela não ir comunicando, ela foi criando um ressentimento muito grande. Aí sabe quando a gente fala assim, ai, não quero mais me relacionar com aquela pessoa, ou você vai percebendo que naturalmente, aos pouquinhos você vai se afastando daquela pessoa. Será que se afastar não foi de tanto você se esquivar de lidar com o conflito de uma conversa? Então, assim, como que a gente pode lidar com situações como essa na prática? Conversas difíceis, elas são importantes para relacionamentos que eu gostaria que esse relacionamento fosse longo. Então, tenha conversas difíceis. Eu me recordo que quando eu comecei a namorar meu esposo, eu tinha 3 meses que eu tinha entrado na faculdade de psicologia. E ele queria conversar sempre. Porque ele teve uma experiência em que a pessoa, ela acabava guardando muito. Ele falou, não quero que seja assim o nosso relacionamento. E ele sempre conversava. E geralmente, né, eu vejo assim, na minha bolha, os homens, na realidade, eles acabam não comunicando tanto. Agora comigo era o contrário. Aí uma vez, bem lá no início, eu falei, mas a gente vai ter DR de tudo? Eu tava assim, mas a gente precisa falar sobre tudo? E foi muito confortável, porque ao longo do tempo eu fui me sentindo essa pessoa e eu reproduzi isso para outras relações em que eu me sinto muito confortável em poder falar como eu me sinto, sabendo que eu vou ter consequências às vezes, nem todo mundo vai receber bem. Então, entender que conversas fazem parte das relações é o que muda tudo isso sobre o ressentimento. Eu sempre falo, tenha conflitos dentro do relacionamento, porque se não tá tendo nenhum tipo de conflito, alguém tá se anulando. A gente vem de famílias diferentes, às vezes até são gêmeos são criados juntos, e aí você chega e vê, cada um tem uma personalidade diferente. Foram criadas na mesma família, são pessoas que têm a mesma idade, e ainda assim elas vão ter vivências diferentes, então eu posso ter uma percepção. Se não tem nenhum tipo de conflito, e conflito não é briga, não é discussão, não é bate-boca, é conflito, assim, trocas de ideia. Eu não entendo por que que você pensa assim, e aí eu vou tentar entender. Ou então, olha, eu discordo disso aqui. Normalizar que a gente vai ter conflito. Normalizar que existem conversas que eu não vou, o outro não vai entender o que eu tô dizendo e sustentar isso. Eu vejo que o lugar que gera, né? Tem muitos relacionamentos
em que as pessoas ficam, às vezes, dias dentro de casa sem se falar. E eu falo, Sim. gente, eu não consigo. E aí acaba se tornando uma situação em que tô chateada com você, você fez alguma coisa, mas eu não comuniquei pra você que você fez essa coisa. Aí você continua vivendo sua vida normal. Só que eu posso começar a fechar a cara com você, ou então já não te respondo tão bem. Aí você pensa que eu tô com um problema com você, mas aí você também não vem me perguntar se tem um problema. Eu não comunico, você não me pergunta. Daqui a pouco, o que era algo pequeno realmente se torna grande, que você começa a falar assim, nossa, a Paola não gosta de mim. Ou então, de repente, ela começou a ficar estranha. E aí um afastamento, que era um afastamento que deveria ser por algo, não sei, se olhou pra mim de uma forma diferente, se torna realmente um problema Sim. sério. Então é esse ressentimento. Entender devagar, diálogo. Ah, mas e se o outro não me compreender? Não tem problema. Às vezes não vai ser a primeira vez que você vai falar e o outro vai compreender. Relação é Sim. assim, é difícil. Então é trabalhar esse lugar de vou conversar e talvez a conversa ela não tenha um bom final. E também tá tudo certo. É entender um pouco desse lugar, sustentar, bancar isso e devagar, igual a gente falou. Ah, não sei, essa planta tá num lugar diferente, já falei com você que eu gosto da planta em tal lugar. Não, mas eu gosto que a planta esteja aqui. Então tudo bem, a gente vai conversar, porque para você a planta tem que estar aqui, para mim a planta tem que estar lá. Às vezes a gente pode pensar, não, mas para que eu vou arranjar conflito de uma coisa tão pequena? Uhum. Porque o pequeno ele se torna grande. Então, para não gerar um ressentimento, entender que diálogos, às vezes delicados, eles precisam estar na mesa. Que aí eu saio de um conflito interno, eu torno esse conflito externo. Mas o externo eu consigo resolver. Eu falo de uma relação com o outro. Tem coisas que não adianta só eu ter o conflito interno, me resolver, fazer minha terapia. Não. A gente vai ter que levar para o outro, a gente precisa resolver isso aqui juntos. Seja relação amorosa, seja amizade, família. Então, eu acredito que o segredo para não trabalhar esse ressentimento aí, não deixar ele tão longo, é diálogo, devagar. Coisas pequenas Uhum. a coisas enormes. Sim. O equilíbrio, né? Uhum, Que sim. na prática é o que você falou. Conforme você vai se expondo, vai tornando mais fácil, você vai naturalizando aquilo na sua vida. Eu vi uma vez um exemplo, eu achei bem interessante. Não vou conseguir ser tão fidedigna, né? Mas Uhum. foi comparado a pele, né? O processo da Sim. pele com essa questão da importância de ter esse espaço entre você e o outro para que Uhum. isso não anule a tua identidade. Então, qual foi a associação com a pele? A pele tem poros. Então, Uhum. ela precisa transpirar, ela precisa ter esse contato com o externo para que ela consiga cumprir ali a sua função de forma saudável. Sim. Mas ela tem um limite, né? São poros. Da mesma forma, se a nossa pele, em alguma parte do corpo, ela tiver com aquele corte profundo, aquela ferida exposta, ela vai Uhum. infeccionar, a gente vai sentir dor. Então, Uhum. assim, há essa necessidade de ter um equilíbrio. A pele, ela tem esse equilíbrio, né, do externo, mas também o interno precisa estar bem. Então, ela Uhum. preserva esse lado de cá, mas ela também precisa do outro. O que faz uma conexão com o que você trouxe, né? Essa ideia de impor limites não é sobre, então, se eu penso dessa forma, vai ser assim, eu não ouço mais a opinião de ninguém e eu fico Uhum. rígido nesse lugar. Não, não é isso. Porque o que é muito comum acontecer é que, sabe aquela pessoa que ela já tem um perfil mais explosivo, incisivo, então ela fala mesmo tudo que ela não tem muito filtro. Aí a Uhum. gente tenta trabalhar pra gente trazer esse equilíbrio. Se a gente não Uhum. tomar cuidado, ela pode ir pro outro extremo, que é o se calar. E Aham. da mesma forma, quem tá nesse movimento de entender e começar a se expressar, ir para um lugar da reatividade. E essa Uhum. não é a ideia. É justamente entender esse equilíbrio, né, do respeitar o outro, acolher o que ele está falando, ao mesmo tempo, tá, quanto que isso aqui faz sentido para mim, não me Sim. anula, né, não me coloca no lugar em que não vai me ferir de alguma forma ou prejudicar minha vida, enfim. Uhum. Mas assim,
a gente já tá caminhando pro final, quando a gente consegue alcançar finalmente esse lugar, né? Mais funcional, onde eu me posiciono agora. Eu consigo me posicionar nas relações, consigo comunicar os desconfortos conforme eles vão surgindo. Qual é o impacto emocional que acontece na vida de uma pessoa, né? Os benefícios que essa pessoa ela tem de se posicionar. O que a gente enxerga aí nessa pessoa que agora, não, tá tudo bem pra mim, agora eu me posiciono e tudo mais. Nossa, eu acho que é uma potência muito grande, que é igual você falou ali, eu posso descobrir que eu posso ser amada incondicionalmente. Eu não preciso só da minha utilidade ou de agradar o outro. Reconhecer que eu posso ser amada para além da minha utilidade, para além da minha simpatia, da minha gentileza, empatia, isso eu acho que é muito poderoso em todas as áreas, porque trabalha muito na nossa autopercepção, da nossa autoestima. Então você se sente uma pessoa mais amada, mais segura. Isso reflete nas suas relações, na sua vida pessoal, na segurança, igual a gente falou, que a firmeza, geralmente quem coloca limites consegue colocar com uma firmeza. Exatamente. Até a forma como eu me comunico muda muito, porque tem esse impacto de sentir que se eu desagradar, eu ainda posso ser amada. Ou então, se eu não for amada por alguém que eu desagradei, ter esse lugar de que eu me amo ao ponto de que eu me escolho. Então, o poder emocional que eu acho que isso tem reflete em muitas coisas, assim como a gente falou, uma pessoa que ela tem dificuldade, ela pode se sentir sobrecarregada, ela pode se sentir ansiosa. Então, tem tantos benefícios em você se priorizar para além desse lugar de me reconhecer como alguém que pode ser amada para além da utilidade. Eu acho que ter tempo livre na agenda, que às vezes é aquela pessoa que ela aceita tudo, ela não consegue dizer não, ela vive naquela correria. Ter um tempo livre, ter tempo para você. Então, realmente é uma experiência que eu acho que tem um poder muito grande, muda muita coisa. E é muito interessante também trazer isso pro lado da clínica, porque é maravilhoso quando a gente tem esse privilégio, né, de ver os pacientes evoluindo. E quando eles vêm trazer, eu sempre me recordo, fico super orgulhosa dos meus pacientes, porque eles vêm falar sobre isso, assim. Nossa, eu consegui tal coisa, tô muito. Porque também trabalha esse lugar de se sentir orgulhoso, para além da culpa, né? Se sentir orgulhoso. Depois de um tempo que a gente aprende a lidar mais com a culpa, começa a vir ai, eu consegui, e vem uma comemoração. E aí você vê que realmente muda muito a vida da pessoa. Aí eu vejo, na maioria das vezes, uma autoconfiança que cresceu muito. Então acho que, se eu posso dizer, um dos maiores impactos são esses. Sim, verdade, verdade. E eu gostei muito disso, porque, só para fechar esse ponto, mas realmente, quando a gente está nesse processo de trabalhar isso com o paciente, há uma dificuldade de se permitir se orgulhar. Caramba, você deu esse passo, isso era tão difícil para você. Sim. Você se permitiu ficar orgulhoso de si mesmo? Uhum. Então vamos, eu tô orgulhosa de você, né? Então trazer também essa aprovação de fora é muito importante. Verdade. E aí, antes da gente encerrar, eu vou fazer uma brincadeira com você, um bate-pronto, que eu vou falar uma palavra e você me responde o que tiver à mente em seguida, tá? Primeira coisa que tiver à mente, tá bom? Espero que não tenha ato falhas aqui de Freud, né? Não sei. Vamos lá. Coragem. Nossa. Tá, eu tô com dificuldade. Coragem. Não sei, a primeira palavra que veio é medo. Medo. Uhum. Infância. Amparo. Saudade. É pra falar da minha vida, logo assim, que veio minha avó. Saudade veio direto vó. Uhum. Medo. Vai ser soar talvez repetitivo, coragem. Que eu acho que ambos andam juntos, por isso que eu associo. Futuro.
Esperançoso. Propósito. Mudança. Muito bom. Difícil isso, né? A gente vê a galera fazendo, assim, lá, é que o povo fica assim, há um tempão. Aí você fala assim, gente, mas é porque a gente não tá naquele lugar, não é tão fácil assim, não. Ainda mais fazer lá rápido, né? Mas pra gente finalizar, Paula, o bate-papo tá muito bom. Queria que você deixasse, assim, uma mensagem pra quem tá ouvindo a gente e sente essa dificuldade de se posicionar nas relações. Seja por um medo de desagradar, de perder vínculos importantes. O que você gostaria que os nossos ouvintes levassem desse episódio? Olha, se fosse para dar uma dica prática, eu acho que eu trabalharia esse lugar de entender que o limite, ele não é essa falta de educação. O limite, ele na realidade é uma gentileza. Quando eu permito que o outro ele saiba até onde ele pode ir, eu tô permitindo essa relação ela ser prolongada. Eu tô permitindo também com que eu tenha amor próprio. Então, acredito que trabalha esse lugar do que é limite. Limite não é esse bicho de 7 cabeças. Limite não é algo que é indelicado ou grosseria. A minha dica prática, na verdade, seria essa. Se você tem muita dificuldade, o que eu falo com os meus pacientes, então talvez pega essa. Tem muito medo de dizer não? Então, diz não. Não precisa justificar o mundo inteiro. Diz não, coisa breve. E aí, devagar, você vai conseguindo. E como a gente falou aqui, um resumo de um resumo tem uma potência muito grande quando a gente consegue ter essa percepção de que eu sou amada além da minha utilidade, de que as pessoas podem se manter ao meu lado para além do que eu faço, para além do meu agrado, além da minha gentileza, que a gente também tem os nossos dias difíceis, a gente precisa também de amparo, não só de amparar o outro. Então, acredito que dica prática seja, trabalhe esse lugar de que limite não é esse bicho de 7 cabeças, é só uma conversa, um diálogo, e leia o livro, que eu recomendo realmente o livro. Não sei se tem como deixar embaixo em algum lugar vai deixar a informação, porque eu lembro que é Como Colocar Limites. Parece muito sem ofensas. É que quem é psicólogo, né, a gente sabe, tem toda essa questão de coach. Parece muito motivacional, né? Como colocar limites, assim, parece que... Não, mas é um livro super rico. Então, indico, se você tiver mais dificuldade, precisar de um acompanhamento, trabalha na terapia, mas se não consegue, esse livro, eu acredito que ele pode te ajudar muito a dar alguns passos. Muito bom. Vamos deixar, gente, as referências aqui na legenda do episódio, tá? Paola, muito obrigada. Que delícia de encontro. Foi muito bom, foi um prazer te conhecer, te receber aqui. Quem sabe a gente marca outros encontros, né, aqui, outros episódios. E eu quero agradecer a você também, que ouviu a gente até o final desse episódio. Espero que esse conteúdo tenha agregado na sua vida, te ajudado de alguma forma. E, se fez sentido, deixa aqui nos comentários como que esse conteúdo te atravessou, tá bom? E eu vou deixar aqui o nosso Instagram também, caso você tenha interesse em acompanhar a gente nas redes sociais, tá? Então, gente, um beijo, Paola. Mais uma vez, obrigada, viu? Tô muito feliz. Gente, beijinho. Tchau.